Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Eu estou fazendo uma live simultânea aqui para os amigos que estão no Instagram, no meu Instagram reserva, né, que é o Instagram Saia da Bolha, e também pelo Twitter. Se você ainda não me segue no Twitter, você me encontra como @adalexgoes. No Twitter a gente tem a possibilidade de colocar, eu vou colocar alguns vídeos aqui e nós vamos falar sobre esse caso aí de Blumenau. Vamos falar sobre o fato em si, vamos falar sobre o perfil desse assassino, desse matador, vamos falar sobre a motivação desse crime, né? E vamos falar sobre como a imprensa repercute esse tipo de acontecimento, tá? Então, eu estou aqui no perfil no Instagram, Saia da Bolha, e também você pode me acompanhar no Twitter, nesse mesmo momento, ao vivo, simultâneo, se você preferir. E quando eu soltar aqui os vídeos, eu acho que pelo Instagram você não vai conseguir ouvir, então eu sugiro que se você puder acompanhar também, se tiver na sua casa aí mais de um smartphone ou tiver um notebook, sugiro que você possa fazer o acompanhamento aí pelo Twitter, que você vai conseguir, então, ver e ouvir os vídeos que eu vou disponibilizar. Vamos lá. Inicialmente, é claro que o assunto principal aqui não poderia ser outro, que não fosse nós abordarmos esse crime horrendo, né, odioso, cometido contra crianças. Poucas coisas conseguem me revoltar tanto e apurar ainda mais o meu senso de justiça contra violências, quando se praticam violências contra crianças. Eu, no passado, fiz uma pesquisa bem robusta sobre casos de pedofilia, fiz uma pesquisa para entender tudo aquilo que, de certa maneira, alguns chamam de teorias da conspiração, envolvendo nomes de pessoas influentes, políticos, atrizes, atores, bilionários. E confesso a vocês que à medida que você vai tendo acesso a esse tipo de informação e você vai conhecendo o submundo ou as informações, né, as poucas informações que conseguem vazar desse submundo, vai criando uma revolta tão gigantesca dentro da gente. E ultimamente eu tenho me perguntado tanto, né, para Deus, quando o Senhor vai mandar o seu Filho Jesus Cristo aqui para a Terra para fazer um acerto de contas com a humanidade, hein? Quando? Quando Jesus veio há cerca de 2000 anos atrás, quase 2000, um pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus veio como um Messias, né? Então ele veio fazendo milagres, ele veio pregando uma mensagem de paz, uma mensagem de que era preciso perdão, perdoar, e mudou toda aquela cultura que a nação, que era a nação protegida de Deus, que eram os israelitas, os judeus, né, que hoje são os israelenses, aí, tinha uma cultura totalmente diferente, mas também dada por Moisés, que tinha a aprovação de Deus. Deus então mostrou que a partir da chegada de Jesus, ali começaria um novo tempo, né? No entanto, esse tempo acabou quando Jesus foi morto aos 33 anos, e ele então, diante da nação de Israel, da cidade de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, Jesus chegou ali
E no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 até o 47, lá o discípulo Lucas narra esse fato. Ele diz que Jesus chegou diante da beleza da cidade de Jerusalém, ali, olhou para Jerusalém e chorou copiosamente. Então Jesus estava chorando porque ele sabia qual destino teria a cidade de Jerusalém. E ele sabia que, infelizmente, naquelas circunstâncias, muitas pessoas morreriam, inclusive crianças. E aquilo certamente comovia e partiu o coração de Jesus. Mas ele entendia que seria um mal necessário para aquela circunstância, porque no futuro ele viria, e agora ele não viria mais apenas como uma mensagem de alguém para pregar para que o aceitassem e se arrependessem. Jesus então viria, como virá, como um rei guerreiro. Um rei guerreiro. E a Bíblia faz referência a isso no livro de Apocalipse, quando trata isso, fazendo várias referências a Jesus como rei e dizendo que ele virá. Portanto, está breve. Eu só gostaria que fosse mais rápido do que eu imaginei ou que eu imaginava que fosse, porque é preciso que de fato Jesus faça um acerto de contas com a humanidade. Esse caso do Blumenau, e nós vamos entrar nele daqui a pouco, eu só estou aqui contextualizando para vocês entenderem aqui o desenrolar dessa nossa live. Ele é apenas uma pequena gota no oceano, tá? No oceano da podridão que envolve ritos macabros, sacrifícios de crianças, casos de abuso de crianças, vocês sabem do que eu estou falando. Eu não posso falar alguns nomes aqui, porque vocês conhecem as plataformas, vocês sabem como é que as coisas funcionam. Portanto, algumas coisas eu tenho que falar em código, né? Se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, eu falo muito, aí eu posso falar abertamente e sem censura alguma, no nosso grupo VIP. Eu tenho um grupo VIP em que eu trato esses assuntos, junto com a advogada Thaís Mukissen. Então, se você quiser mais informação, depois você entra em contato comigo, então veja aí na minha bio. Então aqui eu preciso medir muito as palavras, mas eu quero que você entenda que há muita coisa macabra envolvendo crianças, tá? Há muita coisa macabra. Não é à toa que os casos de pedofilia entre grandes celebridades realmente fica no submundo, e eles tentam de todas as formas possíveis esconder isso do grande público. Porque quando vemos casos como esse que você está acompanhando, esse caso especificamente de Blumenau, à medida que a gente vai ganhando consciência da maldade de que algumas pessoas são capazes de fazer, nós ficamos atônitos. Hoje, o que eu mais vi, recebi aqui pelas minhas redes sociais, eram mensagens de pessoas simplesmente dizendo assim: eu não tenho condições emocionais de continuar falando sobre esse assunto. E eu entendo e compreendo perfeitamente essas pessoas, porque de fato é extremamente revoltante um fato como esse. Por isso, gente, eu só quero fazer um alerta para vocês, para que vocês entendam a podridão do mundo que nós estamos vivendo. Isso, gente, nada mais é do que uma fagulha no grau das injustiças, das maldades que se praticam contra as nossas crianças, não só no Brasil, quanto no mundo inteiro. Farei aqui um outro alerta para que vocês possam entender, antes de definitivamente entrar no assunto principal, que é esse caso aí de Blumenau. Eu não sei quantos de vocês têm essa informação, eu não sei quantos de vocês já ouviram informações sobre isso, mas até porque eles escondem, né? E eles nos bloqueiam quando tratamos desse assunto. Eu não sei até quando eu posso ir com vocês aqui, tanto no Instagram quanto no Twitter, mas enfim, estou aqui e fui chamado com esse propósito e não vou me acovardar, não é uma característica minha, não é o meu perfil. Eu certamente devo ter um monte de outros defeitos, mas covardia definitivamente não é um deles. Então, quero só ressaltar a vocês que cuidem das suas crianças. Muita gente não sabe aqui, mas o mês de outubro, aqueles períodos que antecedem o Dia das Crianças,
é um período em que, infelizmente, muitas crianças simplesmente somem. Claro, elas são raptadas, elas não somem por acaso, elas não são abduzidas por extraterrestres, porque cria-se aquele clima, aquele dia das crianças é propício para isso, cria-se aquela aura toda de festividade em relação às nossas crianças, e tudo é voltado para as crianças. É um período em que existe uma predisposição para que as crianças aceitem guloseimas, doces, chocolates, presentes, e isso, infelizmente, é uma porta aberta. E se você me perguntar se esse é o propósito original da criação desse dia, eu me arrisco a dizer a você que acredito que não é à toa a criação desse Dia das Crianças. Não é à toa. Mas, nesse período, muitas crianças são raptadas, muitas crianças somem, muitas crianças ficam desaparecidas e elas nunca mais aparecem. Por razões variadas. Algumas são envolvidas em, como eu posso falar isso aqui, sem que eles derrubem a nossa live, hein? Enfim, eles estão envolvidos em rituais de sacrifícios de crianças, dane-se. Então, muita preocupação, muito critério, muita cautela com os nossos filhos, tá? Não é à toa que esse tipo de sacrifício se escolhem as crianças. No passado havia um Deus, ainda há hoje, né? O adorado ainda continua sendo adorado nesses rituais de magia negra, chamado Moloque. Moloque, inclusive, houve um tempo em que a nação de Israel foi punida por Deus, porque eles estavam adorando o Deus Moloque. E a Bíblia faz referência a isso, né? Quando diz que os israelitas pegavam seus filhos e sacrificavam eles no fogo, lá no Vale do Inom. E eles faziam esse sacrifício das crianças vivas. E se você procurar agora no Google, se agora não puder, mas depois, coloque Moloque. Você vai ver a estátua de Moloque, um deus que ele tem, parece um animal, parece um touro, enfim, e ele tem uma abertura onde é que ficaria a sua barriga, e essa abertura é cheia de fogo. E eles então colocavam as crianças e colocam as crianças dentro desse espaço ali de Moloque, onde seria a sua barriga, cheio de fogo. E as crianças vivas são naturalmente sacrificadas a esse Deus. Mas outras crianças são usadas em vários outros sacrifícios envolvendo o satanismo e práticas relacionadas à adoração de demônios e de forças espirituais iníquas. Portanto, a gente começa a ter uma visão mais ampla do que está acontecendo hoje. Por que que muitos desse tipo de atentado é justamente com as nossas crianças, né? Há duas razões principais. A primeira delas é que existe um fetiche dos demônios para com as crianças. Não à toa que essas pessoas sempre têm as crianças como um alvo principal para sacrifícios, no caso de alguns, e para abuso sexual e torturas, no caso de outros. E o segundo aspecto, nesse caso, quando envolvem assassinos, esses caras malucos e tal, trata-se naturalmente ali de vulnerabilidade. É claro que um sujeito que entra num ambiente que tem apenas crianças, ele não vai sofrer nenhum tipo de represária, né? Ali não vai ter, especialmente no Brasil, né, com essa cultura comunista de que não se pode se defender, você não tem acesso à defesa, mas os bandidos podem. Dito isso, gente, né, dito tudo isso, para a gente refletir um pouco,
Vamos então falar aqui especificamente do caso aí de Blumenau. Então, vamos tratar um pouco sobre o fato. Qual foi o fato em si? O fato é que um sujeito de 25 anos, deixa eu pegar aqui, pessoal, minhas anotações, me deem um tempinho, por favor. Aqui no meu Twitter, eu inclusive fiz aqui várias postagens sobre esse assunto, e eu coloquei também informações sobre esse sujeito. Me deem um minuto, por favor. Aqui. Já passo para vocês, aí eu vou passar basicamente todas as informações sobre esse sujeito. Está aqui. Então vamos lá. Ele chama-se Luiz Henrique de Lima. O sujeito tem 25 anos. É de uma cidade próxima lá, do Paraná. Ele é motoboy. Inclusive tem prints e conversas ali no grupo dos motoboys, e muitos motoboys revoltados com isso, falando ali sobre essa postura dele, sobre essa atitude dele, né? E o desenrolar da história. Esse sujeito, ele arquitetou tudo isso, e parece que há uma espécie de um desafio que foi criado por vários grupos em vários estados, em que eles planejam fazer mais desse tipo de ataque. E imagina onde? Onde nossas crianças estão? Nas escolas. Existe aí indícios claros de que é possível que esses atentados continuem, até porque esse não foi o primeiro atentado, né? Foi o primeiro dessa série. Mas veja o caso daquele sujeito que matou uma professora lá esfaqueada, e que uma outra professora da escola foi lá e deu um mata-leão e parou esse sujeito. Mas se não fosse por causa dessa professora, ele teria matado muito mais pessoas, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero traçar para vocês. Esse sujeito, 25 anos, lá de Blumenau, motoboy, não aparece registro do nome do pai dele lá, muito provavelmente tudo leva a crer que de uma família desestruturada ali, como muitas pessoas no Brasil, né? Como muitas pessoas no Brasil. Então, eu queria mostrar para vocês agora, infelizmente, para quem está me acompanhando agora no Instagram, não vai conseguir ver essas imagens e provavelmente não vai conseguir ouvir. Então eu sugiro que, se você puder, tá? Se você puder entrar também no Twitter, não sai do Instagram, mas se você tiver acesso aí ao Twitter, você vai poder acompanhar essa imagem que eu vou colocar para vocês aqui agora. Vamos lá, você vai ver a imagem desse assassino no momento em que ele se preparou e que ele estava saindo para matar as crianças. Ele já sabia o que fazer, ele já estava fazendo uma espécie de um aquecimento. Então, assim, já estava muito claro na cabeça desse sujeito o que ele iria fazer. Essa ideia de que esses caras são vítimas do sistema, essa ideia de que esses caras, de alguma maneira, a sociedade deve alguma coisa para eles, é um dos pensamentos mais satânicos, mais diabólicos que existem, para justificar a perpetuação e a continuação da impunidade para esse tipo de gente, para esse tipo de crime, e para que essas coisas continuem acontecendo, né? Então, esse pensamento é simplesmente inaceitável, mas é um pensamento que vem da esquerda, que defende e protege e cria leis, né, simplesmente para proteger esse tipo de indivíduo na sociedade. Eles precisam disso para se alimentarem. A esquerda precisa dos bandidos para existirem. A esquerda precisa dividir e criar as minorias para que ela exista, porque do contrário não há razão de existir. A esquerda existe com esse tipo de mentalidade, esse tipo de ideologia, esse tipo de propósito, para usar a manipulação, a mentira, para enganar pessoas de bem. Vamos lá.
Deixa eu colocar o vídeo aqui e, como disse, se você está no Instagram, você não vai conseguir ouvir. Lá no Twitter, @adalexgois, você vai conseguir. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para todos vocês. Vamos ouvir. Olha aqui. É isso, pessoal. Deixa eu voltar para cá para poder falar para todos vocês. Aqui, ok. De volta também aqui para o Instagram. Então, pessoal, essa é a característica desse sujeito, tá? Essa é a característica desse sujeito. É um sujeito frio, ele calculou tudo certinho ali, ele estudou o que ele iria fazer e com a maior frieza do mundo foi lá. E as informações que chegaram é que esse cara, os golpes que ele deu nessas crianças eram golpes sempre na cabeça. Então eram golpes de fato. Pesado, né, gente? Pesado pra caramba, né? Mas assim, é isso. É isso. Eu tenho um áudio, eu não vou colocar porque o pessoal do Instagram não vai conseguir ouvir, enfim, né? Só o pessoal lá do Twitter. Mas em um áudio, uma pessoa que mora, um empresário que mora na frente dessa escola, ele aos berros, aos gritos de desespero, ele narra o fato e ele entrou, ele também saltou o muro para ver o que estava acontecendo quando ele ouviu os gritos de uma mulher, da professora, né, ali, e ele entrou lá para ver o que estava acontecendo e ele simplesmente assim ficou fora de si. Eu tenho esse áudio aqui comigo, vários áudios na verdade, não só dele, mas de outras pessoas também, e assim, de fato, algo extremamente tenebroso, né, extremamente tenebroso. E aí, automaticamente, quando a gente primeiro entende o fato, né, e depois a gente traça o perfil desse sujeito, aí você fica se perguntando a motivação, né? Por que o cara faz uma coisa como essa? Né? Vou mostrar minha cadeira. Por que o sujeito faz uma coisa como essa? Qual é a razão? Qual é o porquê? O que leva uma pessoa a entrar numa escola de crianças com uma machadinha na mão, dando golpes na cabeça dessas crianças? Golpes, você consegue imaginar? Todos aqui sabem o que é uma machadinha. Eu falo não sabem no sentido de, eu sei o que é uma machadinha. Você já viu, né, como é que são essas machadinhas que esses caras utilizam nesse tipo de massacre? São machadinhas muito comuns que você vê ali na internet, porque eles são usados frequentemente em filmes de terror e em situações, em filmes que retratam esse tipo de massacre. Vocês já viram isso? Já viram essas machadinhas? Então, assim, é um negócio realmente assustador. Agora imagine só, pense aí. Pense só nessas machadinhas, em machadinhas como essa. Um adulto de 25 anos, o cara é grande, parece que ele treinava musculação, alguma coisa assim, ou fazia algum tipo de luta, enfim, alguma coisa ali. Um sujeito como esse
com uma machadinha na mão, desfiando golpes na cabeça de uma criança de 4 anos de idade. Cara. Minha filha tem 4 anos de idade. É difícil. É complicado. É complicado você, né? Você imaginar o estrago numa criança, né? De uma circunstância como essa. Imagina os pais, hein? Tem ideia da cabeça de um pai desse? Você tem ideia da cabeça de uma mãe, de uma criança dessa? Agora pensa comigo. Você tem ideia da cabeça de uma mãe e de um pai chegar na escola do seu filho que ele deixou lá, com a certeza de que no final da aula, como acontece todos os dias, você vai buscar o seu filho, você vai buscar a sua filha, e ela vem, como é o caso da minha, como hoje. Que eu fui buscar a minha na escola, pintadinha de coelhinho da Páscoa, com as orelhinhas, toda. E aí você encontrar seu filho morto, sua filha morta. E o cara usou uma machadinha para bater na cabeça da tua filha, bicho. Você tem ideia disso? Você tem noção de um caso como esse? Né? Passa pela sua cabeça. Olha, eu falo sem sombra de dúvida alguma. Fodam-se o que as autoridades vão dizer, o que vão pensar, o que pode acontecer. Vou processar você por qualquer coisa. Foda-se. Meu amigo, só Deus para falar para mim, Alex, perdoa esse cara. Só Deus. Só Deus. Ninguém mais me pararia. Ninguém me pararia. Meu amigo, você chegar na escola, deixou tua filha, e você receber a sua filha com um corte profundo na cabeça, na testa, sei lá onde foi que esse filho da puta fez. Não quero saber. Você tem noção? Meu amigo, só Deus. Só Deus. Agora, diante disso tudo, vamos falar um pouco sobre a repercussão. Isso tudo nós precisamos aprender, tá? Todos nós, todos aqui. Você que está aqui, se você é de direita, se você é de centro, se você é da esquerda, acho pouco provável, né? Tem alguém da esquerda aqui nos meus perfis, mas enfim, se tiver alguém aí. Eu acho que nós precisamos aprender muito com tudo isso que está acontecendo. E eu vou dizer, talvez, o que muita gente não gostaria que eu dissesse e que não gostaria de ouvir. Mas as políticas públicas criadas pelos comunistas, as ideologias que eles desenvolveram, que desenvolvem, que implantaram
nos países por onde andaram e conseguiram implantar isso poderosamente aqui no Brasil. Eu vou dizer para você, isso é apenas uma parte da consequência desse tipo de pensamento. As coisas tendem a piorar muito, 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 muito mesmo. Porque criou-se uma mentalidade de que você pode cometer crimes em geral porque você é uma vítima. Porque há benesses da lei. A nossa lei, as leis que foram aprovadas no Brasil nesses últimos 30, quase 40 anos, as leis são leis que iam transformando cada vez mais leis duras em leis mais frágeis, e o Congresso vai votando e vai passando a mão na cabeça, e a esquerda vai crescendo, vai dominando, vai se alastrando, e à medida que onde a esquerda se alastra, automaticamente eles flexibilizam as drogas, os crimes, casos como pedofilia, que você já viu que o namorado lá o namorado lá da Túlio, o namorado lá da Fátima Bernardes e aquele Orlando Silva já tinham ali uma PEC para flexibilizar as relações entre pessoas próximas ali, aquela coisa toda de pai e filho, esse negócio todo, onde a esquerda coloca o pé, eles destroem as sociedades, onde eles se alastram. Veja o que é que Joe Biden está fazendo. Joe Biden está destruindo os Estados Unidos e está criando o bloco comunista mais poderoso de todos os tempos. A junção de China e Rússia. E isso certamente vai mudar totalmente o perfil do mundo inteiro. O mundo inteiro vai mudar com essa coalizão que acabou de acontecer entre China e Rússia. E nós vamos sofrer amargamente, e vamos sofrer em todos os aspectos, e vamos sofrer em todos os sentidos possíveis. Vamos sofrer não é só nesse aspecto que você está acompanhando, né? Vamos sofrer não só nesse sentido de que você vai pagar um preço só social. Nós vamos pagar um preço social, moral, em questão econômico, as nossas moradias, enfim, vai mudar totalmente o jogo. O jogo vai ser outro, né? Coloque isso aí na sua cabeça. O jogo será outro a partir de agora. Então, ou você entende a política, ou você se interessa pela política, ou você será manipulado por aqueles que vivem da política. Ou você se interessa agora, começa a buscar informação, começa a ter mais detalhes, a se envolver mais. Ou você vai ser engolido por os caras que manjam da política e que vão manipular a sua cabeça. É isso que vai acontecer com você. Não tenha dúvida alguma. Tá, alguém está me dizendo aqui que a Thaís quer falar comigo? Tá, deixa eu colocar a Thaís aqui. Cadê? Tá, já vi aqui. Fala, Thaís. E aí, meu amigo? Estava vendo você falar. Olha, o que eu tenho para falar é o seguinte. Thaís, só um minutinho aqui. Pessoal, você que está acompanhando aqui pelo Twitter, eu acabei de subir aqui a advogada Thaís Moquice, mas vocês não vão conseguir ouvir. Então, eu sugiro que, se for possível, acompanhe agora essa live. Nós estamos ao vivo no meu perfil do Instagram,
que é o Saia da Bolha, tá? É o Saia da Bolha, @Saia da Bolha. Saia da Bolha quando Alex Góes, se você colocar, tá bom? Então, eu sugiro que se você está acompanhando agora aí no Twitter, nos acompanhe por lá. Então, e eu vou fazer o seguinte, eu vou então ter que cancelar essa live pelo Twitter, mas continuo aqui no Instagram, e aí eu te aguardo, vocês que estão acompanhando aí no Twitter, por favor, me acompanhem no @Saia da Bolha, tá bom? Saiam daí, vem para cá. Então acho que a galera está começando a chegar, ótimo. Tá, isso, ótimo, tá aumentando, show de bola, é isso mesmo. Então vamos lá, que eu aguardo vocês aqui. Tô fechando a live aqui do Twitter, tá bom? Então deixa eu encerrar aqui. Um minutinho. Tá, então pronto, encerrei aqui a live do Twitter. Deixa eu vir para cá. Pronto, deixa eu tirar o meu fone de ouvido. E agora sim, deixa eu afastar o microfone para cá. E agora fica fácil. Muito bem, Thaís, vamos lá. Eu não tô te ouvindo aí. Vou falar, Ok. tá ouvindo? Então, deixa eu só... Eu tô até meio perturbado, peraí. Deixa eu só pegar meu notebook. Porque eu tô com você no meu celular. Só para pontuar algumas coisas aqui. Para poder as pessoas entenderem que a coisa está saindo do controle. A lei, por exemplo, a lei 8078 de 90, que trata de crimes hediondos, ela dizia, né, que a pessoa iria responder pelos crimes hediondos, e esse que aconteceu hoje é um crime hediondo. Espera só um pouquinho. Ela iria cumprir toda a pena integralmente em regime fechado, né? Aí, em 2006, se eu não me engano, o STF teve um entendimento de que tem o princípio da individualização da pena, né? E aí a pena tem que ser individualizada para todas as pessoas, cada um tem que cumprir uma pena de acordo com o seu psicológico, com as circunstâncias, enfim. Então não dá para generalizar e colocar todo mundo que cometeu o crime que é hediondo, não dá para colocar todo mundo, digamos, segundo eles, no mesmo balaio, né? Então, o STF, nessa oportunidade, acho que foi em 2006, teve um entendimento baseado no habeas corpus de que essa regra não valia da Lei 8078 de 90, que são dos crimes hediondos. Em 2007, então, a Lei dos crimes hediondos, ela foi alterada, dizendo exatamente isso, né? Aí passou a ser lei mesmo, e foi alterado dizendo, olha, realmente não tem como botar todo mundo que cometa o crime hediondo para botar para cumprimento de pena integral em regime fechado, porque isso fere o princípio da individualização da pena. E vamos colocar o seguinte, ele começa no regime fechado e ele vai progredindo o regime até semiaberto, aberto, né? A bagunça toda. E quem assinou essa lei em 2007, né, referendando, digamos assim, o pensamento do STF, foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que deu o direito à progressão de regime, nesse caso, né? Então, graças a ele, que esses marginais estão soltos, né? E também a resolução, que eu agora esqueci o número, vou pegar aqui para vocês, desse ano, de fevereiro desse ano, do CNJ, que tem força de lei, no qual a presidente é a ministra Rosa Weber, acaba com os manicômios judiciais. Então, está todo mundo solto. Esse cara vai chegar lá, e antigamente a gente tinha, eu digo antigamente porque CNJ tirou, essa resolução do CNJ tirou isso. Tínhamos um incidente, espera só um bocadinho.
Tínhamos um incidente aí, eu vou ficar falando nome jurídico aqui não. Você abria um processo em separado, por exemplo, a pessoa é acusada de um crime. Então, eu como advogada dele, por exemplo, da pessoa, falo assim, ó, eu vou alegar aqui que ele tem uma doideira, né, alienado mental. Então, eu abro um processo em separado, peço para o juiz, né, para poder ele passar por uma perícia para atestar que o cara é maluco. Mas, enquanto isso, ele está lá preso, né? Aí vai passar por uma perícia e tal, com médicos, para poder ver se o que eu estou alegando é verdadeiro. E, em suma, é isso, que eu não vou ficar falando juridiquês aqui. Então, em suma, para que as pessoas entendam, é isso que está no Código de Processo Penal, tá? Esse incidente aí, que você abre um processo à parte, o cara vai lá, vai ser consultado, vai passar por uma perícia. Depois disso, isso ele está encarcerado. Depois disso, aí o juiz entende né, baseado no laudo dos médicos, o juiz vai dizer se o cara é inimputável, ou seja, se ele não pode ser preso, então ele vai para um manicômio, né? Ou se ele é imputável, ou seja, ele não tem doideira nenhuma, ele vai responder conforme a lei. Só que agora, com essa resolução aí do CNJ, virou uma bagunça. Acabou o manicômio judicial, acabou esse incidente que eu falei agora, esse processo à parte que você abre, né? E na audiência de custódia, o juiz, com uma equipe multidisciplinar do SUS, vai avaliar se a pessoa tem condições ou não, se ela é doida ou não. Na audiência de custódia. Aí esse cara aí, esse monstro, vai lá, numa audiência de custódia, dá um surto, pronto, chama ambulância, chama SAMU, leva o cara para o SUS, para o hospital do SUS, porque acabou o manicômio judicial. Então, onde é que esse cara vai ser tratado? Ele vai receber um tratamento ambulatorial no hospital do SUS, onde todo mundo é tratado, né? E, em último caso, esse cara vai ser internado no hospital do SUS também. E detalhe, que eu nunca vi na minha vida, se for preciso, o juiz vai até o cara, vai até ele no hospital para fazer audiência de custódia, meu amigo. Você está me entendendo como é que o negócio é grave? Acabou. Está liberado. Pode matar, pode cometer crime. Acabou. Não tem punição. Acabou. Esse que é o problema agora. A minha revolta é essa. Acabou. Esse cara vai ficar solto. Amanhã ele está por aí rodando de novo, cometendo crime de novo. É isso que vai acontecer. Acabou. A verdade é essa. Se o povo não levantar, se ficar com esse negócio de Ruth Raquel, esses negócios, essas palhaçadas, aí eu quero ver o que vai acontecer. Hoje, 4 crianças morreram. Teve ataque em Caxias, acho que foi em Caxias, botaram fogo num ônibus, uma criança morreu queimada, parece que um adulto também, e fora vários ataques que estão acontecendo nas escolas. E é isso aí. E ninguém fica preso, porque em criança você não pode botar a mão. Não pode botar a mão em criança, né? Que dá problema. Botar a mão em adolescente, nem pensar. Verdade é essa. E em maluco você também não pode botar a mão. Aí o cara vai preso, diz que é maluco, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Vamos liberar o cara. Aí dá remedinho pro cara. Aí o juiz vai até o cara. E ele passa na frente. Se você tiver numa consulta, o cara chegar, não, ele tem prioridade. Ele tem prioridade, os trans têm prioridade, a minoria tem prioridade, o todos tem prioridade, mas o que está certo não tem prioridade, entendeu? Esse que é o problema do Brasil. As pessoas têm que levantar. Essas pessoas têm que levantar, porque eu estou vendo uma letargia. É todo mundo assim, entrega para Deus, o que vai ser? Pessoal, levanta, porque está ficando crítico. Olha aí o que aconteceu hoje. E como a Dalex falou muito bem, vai piorar. Vai ter outros ataques, vai piorar. O pessoal tem que levantar. Ó, eu tô com sangue no olho hoje. Você tá sem áudio. Eu não sou nenhum profeta do caos, tá? Eu não sou nenhum profeta do caos. Nem tenho uma mente privilegiada
não sou diferente de ninguém, mas qualquer pessoa que gastar 5 minutos para fazer uma reflexão sobre a condição do país e entender como, a partir de Fernando Henrique Cardoso, eles começaram a pavimentar o terreno e colocar, primeiro limparam, depois eles colocaram aquele asfalto, né? E aí eles vão pavimentando, colocando camada por camada. E hoje, a situação que nós estamos vivendo é uma situação que, assim, praticamente a estrada já está pavimentada e um pouquinho mais. Se você que está do outro lado não se interessar por política, não se interessar por informações claras e precisas, não estiver disposto a fazer algo, não é ficar de mimimi em rede social, não é ficar simplesmente achando que os outros devem fazer aquilo que é sua responsabilidade. E se você pessoalmente não assumir a responsabilidade pela mudança do seu país, esse país, em pouco tempo, vai se tornar definitivamente aquela Venezuela que nós passamos algum tempo dizendo, durante a campanha do Bolsonaro, que se o Lula ganhasse, ele iria transformar na Venezuela. E ele dizia que não, e o Paulo Guedes datou, inclusive, quando isso iria acontecer. Ou nós vamos vestir a camisa do país, ou vamos entregar os nossos filhos para os comunistas, ou aqueles que podem terão que sair do país. O fato é que os brasileiros são muito acomodados. Eles estão acomodados com tudo. Não querem assumir as responsabilidades da transformação do país, querem terceirizar as suas responsabilidades para os parlamentares, querem transferir a responsabilidade da criação dos seus filhos para os professores, querem transferir a responsabilidade da segurança para os seus estados, querem transferir a responsabilidade do estudo, da compreensão, da leitura da política para agentes e influenciadores, jornalistas, os tais dos influencers e uma série de outras pessoas mais que hoje brotaram isso aí, igual se brota água num período de chuva. Então, meu amigo, sinto muito em lhes dizer, ou nós assumimos o compromisso com a mudança do nosso país, ou daqui a pouco tempo, nossos filhos, nossas famílias e nós vamos viver em um país comunista. É preciso que se faça definitivamente algo. É preciso que se vista a camisa do seu país para mudar. Ah, mas se a gente fizer manifestação, a gente vai ser preso. E se você não fizer manifestação, você vai ser morto. Qual escolha que você vai fazer? Ah, Alex, o que você está querendo sugerir com isso? Eu quero sugerir que apenas a força popular consegue algum tipo de mudança em um país que, entre aspas, é denominado como um país democrata. É inaceitável você ter um sujeito como Boulos, deputado de um estado. É inaceitável. Você busca uma justificativa para isso. Você busca uma justificativa para ter Romário como senador da República. Você busca uma explicação para ter um tal de Otto Alencar senador, Ângelo Coronel, Alice Portugal é uma outra da Bahia. Cara, porra. Aí você quer que essa merda mude? Como? Como vai mudar isso aqui? E esses caras deitam e rolam. Esse Otto Alencar, ele acha que ele é o dono do Senado. Eu vi o Sérgio Moro fazendo uma referência lá num comentário que haviam atacado ele, e o Otto Alencar parece um xerife, né? Foi lá, esbravejando com o Moro, achando que ele é o xerife do Senado. Esses caras foram colocados lá
pelo voto. Porra, é muita ignorância isso, tá? É muita ignorância. Então, nós estamos aqui já há muito tempo colocando a cara a tapa para ver se a gente consegue influenciar as pessoas para o bem, influenciar, dar um chacoalhão para ver se a galera entende o que precisa ser feito. Tá? Você precisa dedicar tempo para muita coisa nessa vida, e compreensão, conhecimento é coisa que requer compromisso. Né? Não dá para você imaginar que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Agora, todas essas mudanças aí, inclusive essas que a Thaís citou, foram mudanças que foram feitos embaixo das nossas barbas. Não foi ninguém que chegou sorrateiramente ali e disse, vamos fazer aqui, e ninguém vai perceber, e tal, e na força bruta. Não, 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 não. A esquerda controla a narrativa. Vamos lá, vou falar sobre isso agora, porque primeiro falei ali na primeira parte sobre a situação de Blumenau. Precisamos tirar uma lição disso. Precisamos tirar uma lição disso. E a lição é, os comunistas são muito bons em narrativa. Aquele Tiago Resiste, aquele cara de cavalo, aquele que tem os dentes de cavalo, que é o maior espalhador de fake news, ele junto com o Janones, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, não enxerga esses caras. Esse Tiago Resiste, esse André Janones, eles podem falar qualquer coisa. A justiça não chega nesses caras. E aí, eles controlam a narrativa. Esse Tiago Resiste aí, esse cara teve a coragem de dizer que esse evento de Blumenau é culpa do Bolsonaro. E fica por isso mesmo. E a esquerda é assim, eles são desonestos mesmo. Eles são canalhas, eles são desonestos. Mas eles controlam a narrativa, sabe por quê? Porque eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Mas eles controlam a narrativa, sabe por quê? É claro, eles recebem muito dinheiro, dinheiro público, a imprensa recebe o dinheiro das verbas publicitárias. É muito mais fácil para o discurso deles pegar na população? Claro que é, não tenho dúvida disso. Mas e aí? Você vai entregar os pontos? Você vai ficar de boa? O que é que você pode fazer para contrabalancear isso? Eu vou te dizer o que eu fiz. E a Thaís está junto comigo nesse projeto. Eu vou dizer para você o que eu fiz. Eu assumi um compromisso comigo de que iria transformar o conhecimento, as informações, as leituras, as análises de tudo o que está acontecendo no país, e iria simplificar isso para o público, para que eles pudessem ter a verdade cristalina nas suas caras, independente de qual fosse essa verdade. Independente. Se a verdade fosse, por exemplo, se em algum momento alguns dos aliados, desses chamados aliados, desses conservadores, quando esses caras se cometerem um crime, pode ter certeza que eu serei o primeiro a falar disso. Tá? Mas nós precisamos desenvolver alguma maturidade, porque perceba, a esquerda é como o coronavírus, é uma bactéria e se alastra muito facilmente. E eles não têm compromisso com a verdade. Mas nós precisamos criar um antídoto. Nós precisamos criar um antídoto. E qual é o maior antídoto contra a mentira? Porra, a verdade. O problema é que você que está do outro lado, que é conservador, você não gasta tempo para conhecer a verdade. Você não investe para conhecer a verdade. Você simplesmente não se importa. Quer que eu te dê um exemplo? Vou falar o que eu ia dizer aqui no começo. Eu criei um projeto, quer dizer, a Thaís criou um projeto num chat de uma comunidade VIP e me fez um convite e eu falei, só entro para fazer bem feito. Não tinha tempo, disse que não. Depois consegui organizar as coisas e aceitei. Tá lá, nós temos uma plataforma em que a gente faz, como nós estamos fazendo aqui, 2 vezes na semana e todos os dias colocamos conteúdo na nossa comunidade VIP para as pessoas irem para lá. Você diz o valor que você quer pagar. Quando você entra na plataforma, você escolhe o valor que você quer pagar. Você pode pagar, por exemplo, o dinheiro, você pode pagar menos de 70 centavos por dia para ficar na plataforma. 60 centavos por dia. 60 centavos. 60 centavos, você ouviu muito bem. Sabe quantas pessoas nós temos?
dei uma olhada hoje, acho que são 318, alguma coisa assim, 318 pessoas que estão com a gente na plataforma. Você acha que com 318 pessoas, tendo acesso a essas informações e tudo, isso vai ser o suficiente para a gente mudar as coisas? Mas isso é um termômetro para mostrar como é preciso que as pessoas se engajem. Você quer um exemplo? Vamos lá. Sobre o caso do Datena, sobre o caso do vídeo do Datena. Se eu disser a vocês que as análises que vocês viram na televisão nem de longe passa perto do que de fato aconteceu ali. Se eu disser para vocês que o que os analistas consideraram, falaram sobre aquele vídeo, nem de longe passa a maior lição para nós como conservadores. Compreende isso? Eu estou fazendo aqui essa live com vocês, nessa plataforma, porque a minha conta original está bloqueada. O meu perfil é da Alex Góes. O YouTube, ontem eu fiquei o dia inteiro fora do Twitter. Sabe por quê? Porque eles me bloquearam. E sabe por que me bloquearam? Porque eu fiz um comentário sobre o vídeo do Datena. Percebe? Então, assim, cada vez mais as coisas têm ficado difíceis, mas não é por isso que a gente vai baixar a cabeça. Entendeu? Não é por isso que a gente vai baixar a cabeça. Vamos continuar. Vamos tentar fazer a nossa parte. E conhecimento é a coisa mais importante que nós podemos correr atrás. Olha, É isso galera, aí. você está falando aí, teve uma pessoa que falou que assim, tá, conhecimento, mas vamos para ação. Vai para ação sem conhecimento para tu ver o que vai acontecer. Vai para ação sem conhecimento para tu ver o que vai acontecer. Então, assim, o que a gente está fazendo é passar conhecimento para vocês. Claro que a gente aprende muito, até com vocês mesmos. Mas, cara, é um negócio que não tem... Vocês querem como ir para ação? Por exemplo, vocês conhecem o Manifesto Comunista? Eu tenho certeza que pelo menos 90% das pessoas que estão assistindo a gente aqui nunca ouviram falar ou não leram. Se não ler aquilo ali, cara, você não vai entender o que passa na cabeça. Vocês sabiam, por exemplo, quer ver uma coisa? Vocês sabiam que essa lei Rouanet, que vocês não gostam, na verdade, é claro que não tinha esse nome na época, mas na verdade ela já foi uma ideia, era uma ideia do Marx, do Karl Marx, para poder doutrinar a grande massa por meio dos artistas? Vocês sabiam disso? Que o Marx já dizia isso no Manifesto Comunista? Aí quem botou essa porcaria em prática foi o Fernando Collor. O Fernando Collor que botou essa porcaria em prática. Entendeu? O que o Bolsonaro pôde fazer foi diminuir o valor para poder não ficar a coisa escancarada, porque ele não tinha apoio para tirar isso de vigor, tirar isso daí. Ele tentou fazer o melhor, porque ele estava patrocinando, no caso, assim, as pessoas que estavam participando dessa lei iriam patrocinar pequenos artistas, né? Então, ele pegou aquela lei e transformou numa coisa boa. Agora, com esse desgoverno aí, a coisa saiu do controle. Você vê filme de 10 milhões, de 20 milhões. Artista fazendo videozinho na internet, ponhando 3 milhões, ponhando 5 milhões. Isso é para quê? Para dominar as grandes massas. O Karl Marx já dizia isso, entendeu? E quando o Alex fala que as pessoas são acomodadas, já veio uma pessoa aqui falando, mas eu estava na porta do QG. A gente não está falando dessas pessoas. Mas essas pessoas, comparada com a multidão do Brasil, foi minoria. É simples, foi minoria. Vocês viram movimentos, até apareceu na televisão, ou então em lives das pessoas, você via aquela movimentação gigante quando era final de semana. Mas durante a semana, as pessoas faziam o que ir para casa. Ficava revezando. O endereço estava errado. Porque falta de conhecimento. Não era lá que era para ir, que era para ficar. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam ter, sim, conhecimento. E quando a gente fala de valor, de financiar projeto do outro, a gente, olha só, vocês têm noção de como que era o movimento da esquerda? Vocês sabem, como, por exemplo, eles sequestravam avião, cara. Eles roubavam banco, cara. É assim que funcionava a história.
É terrorismo. Ah, a gente está precisando de dinheiro. Vocês acham que eles iam pedir R$19, R$20? Eles roubavam banco, cara. Ah, vamos soltar um banco que a gente consegue aqui. É assim que funciona. Depois veio o quê? Criação de ONG, associação, fundação. Vocês têm noção? Vocês têm noção que o MST tem 1.900 associações? Vocês têm ideia desse todo? Que o governo federal vai comprar os alimentos do MST com 30% a mais do valor de mercado? Vocês sabiam disso? Que vai financiar essa galera toda aí? Dessa forma? Então, assim, a direita ela tem que parar de mimimi, cara. Pelo amor de Deus. Tem que parar de mimimi. É disso que eu estou falando. Então, outro dia até assisti um vídeo da Antônia Fantinelli no canal dela no YouTube, e ela fez uma colocação ali que eu concordo com ela. Ela falou assim, olha, eu estou querendo fazer um programa, produzir uma coisa legal para vocês, para entregar para vocês e tal. Eu só estou pedindo para vocês me seguirem aqui no meu canal, me dá um like, porque aí tem o esquema da monetização, aquilo tudo lá, né, e tal. E vocês não fazem isso. Agora, para porcaria, todo mundo tem. E ela falou, e é isso. A gente vai no TikTok, vai nessas outras plataformas, quando tem mulher pelada e futebol, lota. Mas lota. Aqueles programas aí de negócio de aposta de futebol, essas coisas todas, tem tudo. Você vai olhar, é mulher pelada, tem tudo, todo mundo paga. Agora, para obter conhecimento, para fazer um movimento de direita, um movimento conservador, um movimento que pode dar em alguma coisa, não, peraí, eu vou falar aqui com o deputado que eu votei, parem de deixar a responsabilidade para o outro, terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é minha, é do Adalex, é sua, é da sua família, é de todo mundo. O povo é enorme, é muito grande, o Brasil é um país continental. Se as pessoas continuarem desunidas, isso aqui vai virar a Venezuela daqui a pouco. Porque no comunismo, a verdade tem que ser falada. No comunismo, a gente sempre viveu, só que vocês nunca perceberam nada. Ninguém percebeu nada. Isso aqui sempre foi comunista, essa bagaça. Sempre foi comunista. A Constituição Federal é comunista. Pronto, falei. Então, é isso aí. Vocês tinham conhecimento disso? Fala aí, Adaleg. É muito complicado porque, assim, as pessoas sempre fazem referências, quando falam do comunismo e tal, eles sempre fazem referências ao Lula. Mas o que pouca gente sabe é que, no fundo, na verdade, o cara, o pior de todos esses aí, foi o Fernando Henrique Cardoso. Esse cara, eu acho que assim, a maior culpa de tudo que está acontecendo no Brasil agora, tudo que está acontecendo só está acontecendo por causa do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, é por isso que é importante você estudar a história, porque a esquerda também se encaminha eles tentam reinterpretar a história da forma como lhes favorece. Eles são reis da narrativa. Eles são os reis da narrativa, eles mudam tudo. É fácil. Veja tudo que eles produzem. Veja como é que a esquerda fala do impeachment da Dilma. É simples. O impeachment da Dilma não foi impeachment, foi golpe. Foi o Temer que deu um golpe para derrubar a Dilma, que é, nossa, fantástica, maravilhosa. E não só isso, veja o caso do Lula. A prisão do Lula não foi, todo mundo estava errado. E outra, eles nunca falam, eles escolheram o Sérgio Moro, eles batem no Sérgio Moro. Eles nunca falam que um colegiado, primeiro o Sérgio Moro foi lá e condenou o Lula. Depois um colegiado com três juízes foram lá e meteram a caneta no Lula e aumentaram a sentença. Depois um colegiado, um grupo maior de juízes foi lá, também meteu a caneta no Lula. E por fim o Supremo Tribunal Federal, quando ele foi, da mesma forma naquela situação. Mas assim, não. O alvo é quem? Vamos dividir. Porque se eu falar da justiça toda, como é que eu vou brigar com todo mundo? Eu tenho que escolher um. Então eu vou bater no Sérgio Moro.
Essa é uma estratégia da esquerda. Eu vou bater no Sérgio Moro. Quando eu bato no Sérgio Moro, eu passo a falsa impressão de que o Sérgio Moro estando errado, né? Então eu convenço as pessoas pela narrativa de que o Lula é inocente. Eles não falam que 3 outros juízes julgaram Lula e comprovaram tudo. Depois, um outro grupo de colegiado fez a mesma coisa. Essa é a esquerda. Eu costumo dizer o seguinte: se você tirar a mentira, a manipulação e a corrupção, acabou a esquerda. É isso que nós precisamos, então, conhecer. Quem aqui sabe o que é Teatro das Tesouras? Quem aqui sabe o que é Clube de Bilderberg? Quem aqui sabe Foro de São Paulo? Eu estou perguntando, não é se você já ouviu essas palavras. Quero saber se você sabe. Alguém falou aqui sobre Gramsci. Quem sabe quem é Gramsci? Quem sabe? Né? Quem sabe aqui o que é marxismo cultural? A Thaís falou aqui sobre o Manifesto Comunista. Quem sabe o que é o Manifesto Comunista? Quem já leu? Quem sabe como é que eles usam a dialética para enganar a população? Então, assim, não basta você simplesmente ouvir falar disso. Quem sabe quem é George Soros? Amanhã, no meu grupo VIP, eu vou explicar, eu vou dissecar George Soros. Eu vou dissecar George Soros. Eu vou explicar quem é George Soros. Vou mostrar vídeos, vou colocar para o pessoal, a gente raciocina, a gente reflete. Quer ver? Ó, vocês querem ter uma ideia? Pessoal, quem do grupo VIP tiver aqui agora, quem aqui no grupo VIP estiver acompanhando essa live agora ao vivo, por favor, seja sincero. Escreve aqui nos comentários. Se você estiver no grupo VIP e você não gostar das considerações, das análises que nós fazemos, pode colocar aqui. Por favor, coloca aí. Se você está no grupo VIP. Eu quero que você fale para o pessoal. Leiam, por favor, os comentários. Eu faço questão de ler os comentários. Coloquem aí, por favor. Quem da live que está aí no grupo VIP? Coloca aí, por favor. Pronto. Então, responde. Está aqui, ó. Viviane Furtado. Ok, Viviane. Então, fala aí. O que é estar no grupo VIP? Fala para o pessoal aí. Luana Cupertino disse: eu amo o VIP. Carla está dizendo: grupo VIP é vida. Quem mais? Cadê? Ok. Coloca aí. A Val está dizendo muitas informações relevantes. Eu quero saber mais a galera que está lá no grupo VIP. Coloca aqui para você ver. Como é que a gente faz para entrar no grupo? Como é que a gente faz para entrar no grupo? É só você. Eu vou colocar. Eu vou disponibilizar. Alguém tem como mandar o link do grupo VIP aqui, por favor? Você tem como mandar aí, Thaís? Que eu vou fixar. Tá na minha bio. Sua bio não serve. Eu quero aqui no comentário. Vivi botou aí. Bem, se alguém me mandar aqui, eu vou fixar aqui. Então, assim, pessoal, é fácil. Se alguém mandar aqui, eu vou fixar e vocês vão clicar aí e vão ver. Mas, assim, não tem muita dificuldade. Tá? A Carla está dizendo aqui, ó, fixa um comentário hoje numa postagem do Alex e o senhor não sabe nem quem são os globalistas. Vale muito. Alguém está dizendo aqui, vale muito a pena. Amo o grupo VIP, a Sandra está falando. Quem mais? Conteúdo exclusivo, fundamental. Pronto, acho que alguém colocou aqui, ó. Pronto, deixa eu pegar aqui esse comentário. Foi a Nívia. Cadê? Fixar comentário. Pronto, tá aí, ó. Fixo. Aqui, ó. Tá, pronto. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Você tem 2 formas de jogar o jogo, tá? Você pode jogar como um amador e você pode jogar como um profissional. E, sem modéstia alguma, eu falo para você, se você quer jogar um jogo como profissional, venha falar com profissionais. Então, busque conhecimento profundo, com análises profundas, análises que vocês estão vendo que a gente não consegue, infelizmente, fazer pelas plataformas. Não tem como fazer, é impossível fazer. Então, amanhã, no grupo VIP, eu vou dissecar o George Soros. Eu vou explicar para vocês quem é esse cara. E só para vocês terem uma ideia, o George Soros é hoje, o Trump é hoje um dos maiores inimigos, se não o maior inimigo do George Soros. O promotor que está julgando o Trump foi um promotor que foi promovido, foi escolhido
pelo público, com financiamento do George Soros, com a promessa de que ele iria derrubar o Trump. E vocês não sabem, e eu afirmo isso categoricamente, vocês não sabem. O George Soros é um dos maiores responsáveis pelo crescimento da influência deles dentro do judiciário brasileiro. Isso mesmo que vocês ouviram. Hoje, o George Soros, já há algum tempo, tem patrocinado o judiciário brasileiro. Como fez nos Estados Unidos, como já faz nos Estados Unidos há muito tempo, e como está fazendo em outras partes do mundo, como, por exemplo, a Europa também. Então, esse tipo de informação é o tipo de informação que você precisa, se você tem, de fato, um compromisso em mudar o seu país, se você quer buscar informações que você não vai encontrar em nenhuma outra fonte, então o lugar correto para você é estar dentro do grupo VIP, dentro do nosso grupo VIP. Está aqui, fixo, qualquer dúvida é só você mandar mensagem para mim, você pode mandar mensagem para a Thaís, está aí, tá? Tranquilamente você pode falar, tenho dúvida, faz as suas dúvidas, faz as suas perguntas, faz os seus questionamentos. Você vai encontrar, você vai poder fazer os questionamentos, tanto para mim quanto para a Thaís, que a gente vai responder tudo isso aí para você. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu quero já me finalizar aqui e falar para você que tudo isso que está acontecendo no nosso país, tudo isso que está acontecendo no mundo, é uma mudança gigantesca das forças de poder. O que quero dizer para vocês é, durante muito tempo, os Estados Unidos determinaram o rumo do mundo. O que está acontecendo agora é que isso está mudando. A partir de agora, quem vai determinar o rumo do mundo é um bloco, um novo bloco que está sendo criado, uma nova ordem mundial. Prestem atenção, uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial que está sendo criada tem na China e na Rússia os seus principais pilares, mas prestem atenção, o Brasil está se juntando a esse grupo, junto com a Índia, os chamados BRICS, tá? E o Brasil está ganhando relevância nisso. Isso significa dizer que nós teremos boas e más notícias. Teremos boas em alguns sentidos, teremos más em outros sentidos. Mas esse tipo de consideração, esse tipo de análise, eu sugiro a você que, se você quer buscar esse tipo de informação com análises profundas, nós te esperamos todos os dias com conteúdos específicos voltados ao grupo VIP, e 2 vezes na semana nós fazemos lives como essas, para as pessoas que estão nesse grupo VIP, em que você vai encontrar outras pessoas que têm os mesmos pensamentos que você, que comunga dos mesmos princípios, que busca o mesmo tipo de princípio ali, os mesmos padrões. E você vai poder conversar com a gente, né? Poder bater um papo com a gente, conversar com a gente. Ver ali a Thaís com as atrapalhadas dela, e xingando, e mandando o cara não sei para onde, e apertando aqui, apertando acolá. É isso aí, é isso aí. Isso é exclusivo, você só vai ver no grupo VIP. Só você, Alex. Mas sabe o que acontece? Primeira coisa, tem coisas que a gente nem poderia falar, já falei, mas tem coisas que a gente não pode falar numa plataforma aberta, você sabe, né? Eu fiz uma postagem, não sei foi o que eu... foi um vídeo que eu zoava o parente, que eu botei lá, só porque eu botei tijolada, o Instagram tombou e veio uma notificação para mim, ficou fixado na minha tela, até para eu entrar no Instagram deu trabalho, porque ficou aquele negócio parado ali que tinha tombado a minha publicação, né? Eu falei, já sei, e não saía. Falei, pronto, tombou? Não sei. Aí depois voltou. Então, um vídeo sacaneando os parentes já tombaram, né? Então, a gente vai falar aqui. E outra coisa, acho que tem gente aqui, eu não vou dar palco para esse pessoal que está falando que mimizento, não, que é pessoal de tudo todos. Que se foda. O que acontece? Hoje, não dá para fazer nada sem dinheiro. A verdade é essa. Ó,
A Dalex está aí, testemunha, não me deixa mentir. Temos ou não temos um deputado federal querendo fazer uma live conosco que é voltado à segurança pública e está com a pauta de segurança nas escolas, mas não temos um espaço físico para atender ele. É fato ou não é? É fato ou não é que você quer ir para Brasília, montar um podcast, um lugar físico para recebermos essas pessoas, que inclusive tem um deputado federal, um outro, que está bem interessado também em dar a primeira entrevista conosco. É um deputado muito querido de todo mundo, mas não temos onde receber. Fala a verdade. Então, assim, não dá. Hoje não se faz nada sem dinheiro. Isso não tem que ser tabu, não. Isso tem que ser falado. A verdade é essa. Você vai querer uma educação para o seu filho, não paga para tu ver. Ele vai para a escola pública. A escola pública hoje é o lixo do lixo do lixo. Você tem que ter dinheiro para pagar a escola boa, você tem que ter dinheiro para pagar um plano de saúde bom, para você morrer, tem que gastar. Agora vai ter IPTU da cova, né? Então tem que ter isso também. Então, tudo custa. As pessoas, a direita, ela tem mania de terceirizar a responsabilidade. E eu não estou dizendo aqui, como teve uma pessoa aqui, com devido respeito, mas nós temos que cobrar nossos representantes. É lógico. Isso é o mínimo que se deve fazer, né? Cobrar os nossos representantes. Mas não pegar e falar, não, o cara está lá, eu botei ele lá, então deixa ele e eu só vou cobrar aqui e acabou. Deixa que ele resolve. Todo mundo tem que ser participativo. Todo mundo tem que participar. Se não participar, eu coloquei nos meus grupos mesmo, tenho canais abertos também, que eu dou muita informação, faço análise de diário oficial, aquela coisa toda, que a gente consegue colocar os projetos de lei. Aí vocês vão ver projetos de lei maravilhosos e projetos de lei que você vai falar assim, o que esse cara está fazendo lá? Que ele está, por exemplo, inventando o dia do guia turístico. Sabe? É um negócio que as pessoas têm que entender, mas quem está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Com que objetivo ele está fazendo isso? É igual eu explico para as pessoas que me circundam, até para as minhas estagiárias e tudo, assim, olha, se vocês pegarem a lei para poder estudar, né, para poder entender, e não for em quem assinou a lei, o contexto histórico da lei, você está fulminado. Por exemplo, a lei de crimes hediondos, a mudança foi em 2007. Mas a pessoa não abre ali a lei que mudou, vem escrito na frente, revogado ou modificado pela lei tal, tal, tal. Abre aquela lei, mas não quer, dá trabalho. Clicar ali dá trabalho. Mas se a pessoa abrir, vai ver a pessoa que foi lá e assinou a lei. Você tem que entender quem assinou, o contexto histórico, o que diz, o que fala. Então, é o jeito de estudar, você tem que receber a informação de forma fidedigna e correr atrás da informação. Então, assim, muita informação nós temos, outra nós buscamos, nós não somos sabedores de toda a verdade, não existe isso. A gente está em constante estudo, em constante movimento, constante trabalho. Só que a gente quer fazer uma coisa boa, né, interessante, uma voz do conservadorismo, um canal do conservadorismo, um podcast do conservadorismo, um jornal conservador. A gente quer, mas não tem adesão para isso. Aí eu fico perguntando, cadê o povo? Está onde? Essa é a minha pergunta, entendeu? Então, nosso grupo VIP, você paga menos de 65 centavos por dia. Pois é. Menos de 65 centavos por dia, ou seja, um pão. Né? Um pão e meio, vai. Um pão e meio por dia você tem acesso às informações do nosso grupo VIP, tá? Mas a escolha é sua, enfim. Obrigado a todos vocês, obrigado por acompanharem aqui. Como eu disse, amanhã farei essa consideração minuciosa sobre o George Soros lá no grupo VIP. Se você quiser saber mais sobre o grupo VIP, você encontra na minha bio do Adalex Góes. Eu acho que a grande maioria aqui, se não todos, seguem também a advogada Thaís Muquice, então você também pode entrar em contato para tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento. E nós te esperamos. Continue acompanhando aí as informações. Quem não me segue no Twitter, então quero lembrar para você, o Twitter eu tenho usado muito frequentemente agora, porque é muito fácil para usar. Você pode fazer frases curtas, pode colocar um pensamento, pode colocar uma informação mais profunda ali. E graças a Deus tem tido um alcance muito grande. Eu fui
considerado aí um dos jornalistas mais influentes dessa quinzena que passou. Muito me honra, mas temos muito trabalho ainda pela frente, né? Eu comecei a trabalhar, a publicar no Twitter agora há pouco tempo, estava bloqueado, enfim. Mas assim, é muito gratificante saber que vocês têm também apreciado esse trabalho, né? Mas, como vocês sabem, nós temos limitações. De qualquer forma, obrigado a todos vocês. Thaís, hoje você fez uma live no Grupo VIP, né? Fez uma transmissão. Fiz. Pode resumir em poucas palavras aí o que você tratou hoje? Tratei dessa questão da mudança da lei de crimes hediondos, tratei dessa resolução do CNJ, estou tratando ainda, vai ser um assunto que a gente vai ficar um tempo falando sobre isso, sobre as mudanças na lei, né? Sobre a Constituição Federal, sobre todo esse assunto, sobre os ataques que estão ocorrendo nas escolas. A gente faz uma análise sobre isso, por que essas crianças estão fazendo isso, por que adolescentes estão fazendo isso, por que esse monstro de 25 anos, eu acho que ele tem isso, fez isso. A gente faz toda essa análise lá, que eu, infelizmente, queria eu poder fazer aqui na rede aberta, mas não consigo fazer. Não dá para fazer. Tomba. Ok. 65 centavos por dia para você fazer parte do nosso grupo VIP. Um pão e meio todos os dias para você ter o pão da verdade, o pão do conhecimento. E aí você pode escolher que decisão você vai tomar. Até mais, Thaís. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até mais.